A cabeça, levanta a cabeça, princesa, senão a sua coroa cai. Princesa do Senhor e príncipes do Senhor, Eliseu, precisa andar de cabeça erguida. Não importa a situação, mas a cabeça, precisa estar erguida, porque com Cristo somos muitos mais que vencedores. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Pode sentar. Senta, coloca o cinto, erga a cabeça, aleluias, e ouça a palavra do céu para o seu coração com bastante atenção. Vamos ler. Estávamos vindo de Bebedouro, fui buscar minha fofinha, cadê ela, gente? Dona Nilza, tá ali, ó. E na hora que nós fomos, o trânsito estava tranquilo. Na volta, um acidente. E aí eu falei, Jesus, e agora? E aí, Senhor, eu mandei mensagem e falei, olha, estamos aqui próximo à ponte. Se liberar e eu chegar, vai dar certo. Se não, vocês dão um jeito aí. Rafael, tá preparado. Gostei, hein? Gostei. Rafael que ia pregar no meu lugar. Mas aprove o Senhor, dá tempo chegar. A minha oração é que o Senhor visite a vida, né? Que sofreu um acidente. Eu não sei como que está, mas o Senhor sabe todas as coisas. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Eu vou ler, hoje eu vou quebrar um protocolo, vou ler vários versículos, para que a gente venha entender o que o Senhor quer falar conosco. Diz assim, 1 Samuel 25, versículo 3. E era o nome deste homem, Nabal, e o nome da sua mulher, Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e indo a Nabal perguntar-lhe em seu nome como está. E assim direi àquele próspero: paz tenhas, e tenha a tua casa paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tem tosqueadores. Ora, os pastores que tens estivera conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, o teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, e se calaram. Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? A resposta de Nabal aos jovens de Davi. Então os jovens de Davi se tornaram ao seu caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também a Davi a sua. E subiram a Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Toda resposta dura, haverá um contragolpe, que pode ser muito duro também. E aí o 14 diz: porém, um entre os jovens que anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo-lhes: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, e assim de dia e de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas.
Olha, pois agora vê que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra a sua casa. E ele é tal filho de Belial, que não há quem possa lhe falar. No 18 adiante, então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 caixas de passas e 200 passas de figo passado, e pôs sobre os jumentos e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro. E ela se encontrou com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus os inimigos de Davi a outro tanto, se eu deixar até amanhã. E de tudo o que tem, mesmo até o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento. E quando ela viu Davi, ela se prostrou diante dele. Se inclinou em terra e lançou-se aos seus pés. E disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva os teus ouvidos, e ouve a palavra da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual o seu nome, Nabal, é loucura. E a loucura estar com ele. E a tua serva não vi os jovens do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor impediu de vires com sangue, e de que tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor. Dê aos jovens que andam após as pisadas do meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme o meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti todos esses dias. Aleluias. Eu aconselho você depois, ler novamente o capítulo de 1 Samuel completo, do capítulo 25. Hoje eu vou enfatizar sobre a vida desta mulher chamada Abigail. Uma mulher totalmente rendida em obediência à voz de Deus. A atitude ruim do esposo dela não definiu quem era Abigail. A ciência diz que você se parece com as 5 pessoas que você mais anda, que você mais convive. Porém, Abigail me ensina, Maiara, que não é desta maneira. Abigail quebra esta fala da ciência, porque nós ouvimos que ela era casada com um homem louco, que só falava loucura. E essa mulher, Leonara, totalmente rendida a Deus. Aqui no livro de 1 Samuel, não fala que essa mulher, assim como eu e você, tinha oportunidade de estar ao culto. Não fala que ela subia, assim como Ana, tempos em tempos, a estar em adoração à casa de Deus. Mas a atitude dela demonstra que ela era uma mulher totalmente rendida à voz de Deus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite e quero convidar você também a ter a sua vida transformada em Deus. Para ter um coração totalmente rendido em Deus. Um coração obediente a Deus. Sabe, até as crianças, muitas das vezes, elas sabem o que pode e o que não pode. Você fala não,
Ela não faz. E muitas das vezes eu e você queremos agir com o coração duro e com loucura como Nabal. Mas nessa noite é um convite do céu para o nosso coração. Ter uma vida totalmente rendida, irmã Rosana, aos pés de Jesus. E ter um coração que ouve a voz de Deus. E mais ainda, que obedece à voz de Deus. Abigail, sendo esposa de Nabal, o texto ele destaca que ela era esposa de Nabal. E quando aconteceu a situação difícil na casa dela, ela mesmo assim, ela poderia estar limpando a casa. O jovem ter chegado para ela e dito tudo o que aconteceu. Ela poderia ter falado, não posso fazer nada. Quem procura acha, mas não. Uma mulher com o coração rendido em Deus, uma mulher que ouve a voz de Deus, segue princípios e características de serva de Deus. Eu e você precisamos ser assim. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E talvez você pergunte assim, como que eu vou saber discernir a voz de Deus? Você precisa discernir a voz de Deus quando você vem ao culto e algo te confronta e você sabe que você precisa mudar. Mas quando dá na segunda-feira, você não lembra mais nem a palavra do domingo. Domingo passado, foi culto na direção dos jovens. E eu na segunda-feira fui ouvir a palavra que estava sendo ministrada. E ele falou do livro de Provérbios. E falou sabiamente, lindamente. Uma palavra que você se alimenta e você tem disposição para caminhar mais milhas. Mas muitas das vezes nós estamos como Nabal. Enquanto os jovens de Davi serviam os jovens dele, ele parecia que sofreu de amnésia. Ele esqueceu todo o bem que foi lhe feito. E ele não quis servir. Muitas vezes nós agimos desta maneira. Temos amnésia. E agimos imprudentemente, com loucura. Colocamos indiretas no status. Tratamos os nossos filhos maus. Xingamos. Falamos palavras que não deveríamos falar. E aí, a prudência de Abigail e a mulher rendida do culto de domingo ficou aonde? Sentada na cadeira do culto de domingo. E aí agimos como Nabal. Imprudentes, faladores. Só que o fim de Nabal foi terrível, queridos. O fim de Nabal foi terrível. E a atitude de Abigail foi maravilhosa, porque ela mudou todo o propósito da vida e da história dela. O convite do Senhor para mim e para você nessa noite é: renda-se a Deus, ouça a voz dEle, tenha a sua vida e o seu propósito totalmente mudado. Diferente de seu esposo Nabal, que agiu com desprezo diante do pedido de Davi, diante da atitude de Nabal. Quando Nabal se recusa a ajudar os moços de Davi, Davi fica furioso e arquiteta um plano de morte para ele. Muitas das vezes a pessoa faz uma injustiça com a gente, Laiane, dá vontade de arquitetar um plano de morte. Você não pega uma espada e afia para matar não, mas você fala mal, você liga para alguém para reclamar sobre a vida da pessoa. Só que nós precisamos aprender a ter atitude de servos rendidos ao Senhor. De servos que estão aos pés do Senhor, derramando um vaso de alabastro, derramando o seu melhor perfume. De mulher que rompe a multidão somente para tocar em Jesus. É possível estarmos na presença de Deus e vivermos uma vida que condiz com a palavra de Deus. A Abigail nos mostrou que é possível. Ela poderia ser uma mulher louca, imprudente, porque ela convivia com um homem assim. Mas ela disse: não, eu vou mudar a minha história. Quando eu era adolescente, eu recebia palavras de que não daria nada, que não sabia cozinhar, que não ia casar. Casei, tem 23 anos de casada. Eu não sei cozinhar até hoje. Coitado. Porém, todavia, entretanto, são 23 anos de casado, lutando para viver como Abigail. É fácil, irmãs? Tem dias que eu dou uma de doida que nem Nabal.
mas ele me situa. Hoje mesmo ele falou: Josiele, você tem mudado suas atitudes comigo. Eu falei: eu não mudei. Ele falou: você mudou sim. Eu fui orar. Falei: Senhor, eu não quero ter atitudes que entristeçam o meu marido. E eu fui lá, abracei ele e falei: meu amor, me perdoa, eu vou melhorar. Eu não sei o que ele quer dizer que eu mudei. Eu não sei o que ele quis dizer, mas eu vou ficar tentando adivinhar? Não, eu vou melhorar, irmãos. Porque eu sou uma mulher rendida aos pés de Jesus. Porque eu sou uma mulher que quer ouvir a voz de Deus. Eu quero que quando eu dobrar os meus joelhos, as minhas orações sejam atendidas. E eu não estou... Ninguém aqui exala a perfeição. Nós somos pecadores arrependidos que buscam dia após dia melhorar. Então eu trago para você nessa noite para te dizer que é possível mudar. Eu vou esperar meu casamento estar acabando para eu ter que chamar pastor Solange, diaconisa Mirela para me aconselhar? Não, se ele disse que eu preciso mudar, eu vou mudar. Ele convive comigo, ele me conhece melhor do que ninguém. Então eu vou buscar mudar. Eu vou melhorar. Mulher, melhore. E eu vou melhorar. Em nome de Jesus. E nessa noite nós iremos aprender algumas características que mostram que Abigail foi uma mulher totalmente rendida à voz de Deus. Tainá, não apareceu um profeta. Eis que te digo, Abigail. Não, queridas. Apareceu um jovem e disse para ela a atitude do marido. E ela sabiamente tomou a atitude. E a primeira atitude que ela teve foi discernimento espiritual. 1 Samuel 25:17 diz assim: olha, pois, agora vê que hás de fazer, porque já é todo determinado. Está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. O jovem viu tudo o que aconteceu. Ele poderia ter chegado para Nabal e falado: meu amo, o que você fez? Mas ele já entendeu que aquele ali já tinha sido entregue para Satanás. E ele foi até alguém que tinha discernimento espiritual. E essa mulher cheia de discernimento espiritual teve uma percepção de sabedoria. E o que ela fez? Entendeu a situação e foi resolver. Não ficou lá: mas olha que você não sabe que ele é assim, que ele não presta, que ele é... Não, queridas, não. Ela não ficou falando mal do marido dela, não. Ela agiu. E assim é para os homens também. Se você tem uma mulher imprudente como Nabal, seja um homem espiritual como Abigail. Seja um homem sábio como Abigail. Seja um homem cheio de discernimento. E se você tem agido como Nabal, melhore em nome de Jesus. Muda a sua história, para que a morte não chegue na sua casa, para que a destruição não chegue na sua família. Se levante, seja um homem rendido aos pés do Senhor. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus você vai ouvir através da leitura da palavra, através da oração. Muitas das vezes Deus vai falar em silêncio com você através de um louvor. Tem muitas formas de ouvirmos a voz de Deus, mas não é somente ouvir a voz de Deus, é praticar a voz de Deus. E essa mulher, a primeira característica que ela teve foi ouvir, ter discernimento espiritual. Nas segundas-feiras, mulheres e homens que podem também, nós estamos lendo o livro de Provérbios, pedindo a Deus discernimento e sabedoria. E nós temos aprendido muito, 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 muito. E eu convido você que pode, mulher, venha aprender a ter armas espirituais assim como Abigail. Não fala que essa mulher estava no templo como uma oportunidade que nós temos, mas ela provavelmente conhecia a voz de Deus, porque ela teve atitudes de mulher rendida. E nós só vamos ter atitudes de mulheres rendidas quando nós estamos aos pés de Jesus. Não adianta falar que eu quero ser parecida com Jesus se eu não leio a Bíblia. Como que eu vou parecer com aquele que eu não leio a obra? Impossível. Então essa mulher teve discernimento espiritual. E quem ouve a voz de Deus discerne o perigo antes que ele aconteça. Olha aí, meu marido disse que eu não estava
que eu estava mudando, eu já discerni a voz de Deus. Eu falei, epa, peraí. Antes que meu casamento só vai de ladeira abaixo, eu vou mudar. Nós precisamos discernir. Mas aí sabe o que acontece? O orgulho, que é algo que não é de Deus, Maíra. Maíra chega, fez uma carinha assim, sabe? Fala a Deus. Maíra, o orgulho, que é uma obra de Satanás, uma obra da carne, faz com que a gente fique querendo medir força. Sol quer que a gente fique querendo competir. Ei, querida, não compete não, porque quem compete perde. Seja vitoriosa, chega junto. Seja vitoriosa juntos, para que competir? Em nome de Jesus. E o segundo passo dessa mulher, ela teve prontidão para agir. O que falta em nós, Fran, é prontidão para agir. A gente fica esperando um sinal. Se amanhã amanhecer chovendo, eu tenho que começar a fazer atividade física. Não, querido, você precisa fazer atividade física chovendo ou não. É pela sua saúde. Ah, se nascer um pelo no ovo, eu vou no médico cuidar da minha saúde. Não, querido, o ovo não vai nascer pelo. Você precisa fazer os seus exames periódicos. Não, é porque as pessoas elas querem sinais impossíveis. Só que graças a Deus, como eu sou uma mulher rendida aos pés de Deus, eu ouço a voz de Deus, eu trago verdades. Nós precisamos ter prontidão para agir. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ouvir e praticar aquilo que ouvimos. Precisamos aprender a ter discernimento espiritual. Teve discernimento espiritual? Ah, é obra de Satanás. Ah, é obra de Satanás. Satanás está fazendo isso, Satanás está fazendo aquilo. Ei, o que você vai fazer? Você vai deixar ele destruir sua casa? Seu relacionamento? Seus filhos? Não, querido, você vai se colocar em prontidão para agir. Vai orar, vai jejuar. Satanás, aqui você não tem lugar. Aleluias. Aleluias. Versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 caixas de passas. Meu Deus, quanta comida que tinha na casa de Abigail, Senhor. E 200 pastas de figos. E essa mulher levou até ele. A Bíblia enfatiza que ela agiu rapidamente. Nós precisamos discernir, ter discernimento espiritual justamente para isso, Adriano. Porque vai ter situações na nossa vida que nós vamos precisar orar, jejuar e esperar. Mas vai ter situações na nossa vida que nós vamos ter que agir prontamente. Prontamente nós vamos precisar colocar a mão na nossa cabeça, Bárbara, e falar: cala-se todas as vozes que não provêm do Senhor, vai embora, em nome de Jesus. Prontamente você vai ter que estar hábil para agir, para tomar uma atitude. Você precisa, assim como Abigail, com prontidão. Mas muitas das vezes você vai precisar orar e esperar no Senhor. Muitas das vezes você vai precisar entender que a resposta de Deus é não para você. E aí você vai espernear, vai chorar. A gente chora, mas depois a gente ouve um louvor, enxuga as lágrimas, ó, erga a cabeça. Meu Deus, colocar o cronômetro. Lucas, eu te elogiei hoje. Você não deveria ter deixado colocar o cronômetro, Lucas. Eu sou de mal do cronômetro. Já estou acabando. Então, nós precisamos obedecer sem demora. Eu não sei se você vai estar... Qual o momento da sua vida que você está passando. Só que eu declaro sobre a sua vida nessa noite discernimento espiritual. E eu declaro na sua vida nessa noite prontidão para agir. Seja em esperar ou seja em tomar uma atitude. É muito difícil, Cláudia, porque a gente quer uma resposta pronta. E não existe respostas prontas. Existem situações que se essa mulher não age naquele momento, a morte tinha chegado na casa dela. Ele disse que não ia sobrar nada, nem um menino. Inclusive ela teria morrido. Então ela precisou agir. E eu declaro sobre a sua vida essa prontidão para você ter discernimento espiritual. E para você saber agir, Débora, no tempo certo, determinado por Deus. Para que isso não venha gerar danos na sua vida. Danos de morte. Mas que venha gerar danos de propósitos na sua vida.
propósitos de Deus sobre a minha e a sua vida. Uma coisa linda na vida de Abigail que nós precisamos aprender, a terceira característica que ela teve, de humildade e de rendição. Falta muito em nós, humildade e rendição. Irmã Márcia, a soberba procede à queda, à ruína. E nós sabemos disso, mas muitas das vezes, irmã Adriana, nós preferimos agir de uma forma que nós vamos sofrer do que agir com humildade para resolver. Mas o convite de Deus nessa noite é que nós venhamos aprender com Abigail. 1 Samuel 25, 23, olha só que coisa linda. Vendo, pois, Abigail a Davi, ela apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. Nos versículos abaixo, quando a gente leu, nós vimos que ela puxou a responsabilidade toda para ela. Ela poderia ter dado toda aquela comida e dito bem assim: mata Nabal. Vai lá, Davi, resolve com Nabal. Eu estou aqui só saciando sua fome, sou sua serva. Não. No momento da dificuldade, mesmo sendo casada com um homem imprudente, ela puxou toda a responsabilidade para ela. Perdoa sua serva. Eu não estava lá, eu não ouvi. E está aqui, ó. E depois ela ainda fez mais, ela aconselhou Davi: não leva esse sangue sobre o seu reinado, não. Olha, ela já viu o propósito. Davi estava no campo fugindo, mas essa mulher já viu o propósito na vida de Davi. Não leve isso sobre o seu reinado. Olha que coisa linda, queridas. Você sabia que muitas das vezes um propósito na vida de um amigo, de um esposo, não acontecer pode ser responsabilidade minha e sua? Por causa do conselho que você dá? Nossa, ele falou assim com você, você tem que fazer assim, assim, assim. Não, querida. Dê conselhos que edifique. Conselhos de mulher rendida. Adriane, o negócio é sério. Dê conselhos de mulher rendida. Não, querida, vamos orar. Ou se precisa agir, não peça desculpa. Se humilhe, é necessário. Nós precisamos ter humildade e nós precisamos também ter rendição. A voz de Deus leva a quebrantamento e não ao orgulho. Quando você sabe discernir a voz de Deus, você tem humildade para reconhecer que você precisa mudar. Quando você sabe discernir a voz de Deus, Beth, você tem humildade para reconhecer que você precisa, que você também não é perfeita, que você também erra. Mas Abigail, ela puxou toda a responsabilidade daquele homem louco, imprudente. Ela poderia ter falado assim: senta aqui, Davi, vamos conversar. Olha, Nabal é assim, é assim, é assim, é assim. Ele não deu a comida porque ele não quis, porque ele era ruim. Mas não, ela puxou a responsabilidade para ela. Muitas das vezes, para pai chegar na nossa casa, Léo, a gente vai precisar assumir coisas. Tomar a rédea da situação em coisas. E orar e falar: Senhor, o Senhor está vendo aí a atitude desse homem? O Senhor está vendo aí, ou o homem para a mulher, por que não? O Senhor está vendo, Senhor? Reinaldo orava para Deus me preparar e me levar quando eu não queria me posicionar. Não faça isso. Não faça isso, mas Deus é bom, infinita misericórdia e bondade. Me salvou, me libertou, me transformou. Glória a Deus. Mas eu precisei entender e ter humildade, diaconisa Mirella, e ter rendição na minha vida, para aprender a discernir, para aprender a ter prontidão para agir. Alex, o negócio é sério, Alex. Nós precisamos, Alex. Tem momentos, Alex, que a vontade é de preparar a morte para o fulano, mas você tem que falar: Senhor, eu perdoo, Senhor, eu libero, Senhor, salva, Senhor, transforma, Senhor, em nome de Jesus, para agir como uma mulher, um homem rendido aos pés do Senhor Jesus. Aleluias. E nós precisamos dessa humildade, queridos. Nós precisamos dessa rendição aos pés de Deus, para ouvir a voz de Deus. E Deus está todo momento falando conosco. Através da brisa suave, Deus fala conosco. Através do outro. Às vezes você está num dia tão difícil, aí o outro chega e fala assim: dá um abraço,
dá um sorriso. Aí você acha que para Jesus falar, ele vai te ligar, ele vai mandar alguém falar, não. Gente, as coisas de Jesus, de Deus, é tão simples, é a gente que complica. É a gente que quer enfeitar pavão. Começa, erga a cabeça, siga em frente. Começa a olhar a situação como um destino para o seu propósito. Como um caminho para o propósito que Deus quer que você chegue. Essa mulher com o coração rendido e obediente à voz de Deus, ela em nenhum momento almejou chegar ao final que ela chegou, irmã. Porém, todavia, entretanto, já tinha um caminho traçado no propósito de Deus para a vida dela através dessa situação. Mas ela precisou ser sensível. Ela precisou agir com prudência, agir com humildade. O que muitas das vezes eu e você não queremos. E aí sabe o que acontece? Volta para o final da fila para você aprender, querida, que você não aprendeu. Aí você vai passar tudo de novo. E às vezes você fala, poxa, por que acontece isso só comigo? Não, isso não acontece só com você, não. Você não é o queridinho do cão. Satanás odeia todo mundo. O único que ama a todos é o Senhor. E assim é o papel dele, odiar todos nós. E ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor veio para te dar vida. E vida em abundância. Mas você prefere ficar dentro do calabouço? Você não prefere erguer a cabeça e seguir em frente? Não, fica lá, lambendo ferida. Não, porque disso. Não, porque daquilo. Não, querida, erga a cabeça. Ó, discernimento espiritual. Aqui não, Satanás. Em nome de Jesus. Vai ter dia que você não vai aguentar orar de joelho, ora deitado. Não, em nome de Jesus, Senhor, me fortaleça. Senhor, me reveste da armadura de Deus. Senhor, olha aí esse desejo que está permeando meu coração, Senhor. Olha aí, Senhor. Olha aí, Jesus. Essa fala que eu estou falando já não condiz mais com quem eu sou, com o propósito que eu carrego. Me ajuda, Espírito Santo. É assim que você resolve os problemas. Buscando discernimento em Deus. Buscando sabedoria em Deus. Aleluias. Uma coisa que, uma característica, a última característica que eu pontuei, e não a menos importante. Essa mulher teve sabedoria nas palavras. Ela teve discernimento espiritual, prontidão para agir, humildade e rendição, e ela teve sabedoria nas palavras. 1 Samuel 25, 28. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão. Porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. E não se tem achado mal em ti todos esses dias. Às vezes nós queremos resolver a situação, mas nós queremos resolver do nosso jeito. Nós estamos até certa. Reinaldo, ele era assim. Eu falava, meu amor, você falou da forma certa, mas você falou do jeito errado. E aí nós precisamos às vezes saber falar. Não é só saber falar o certo, mas é saber usar as palavras certas. Reinaldo é muito correto com as coisas dele. Chega a ser enjoado. E ele está certo, tem que ser assim mesmo. Porém, ele vinha com os 2 pés no acelerador. E eu falava, meu amor, não é dessa maneira. Vai me denunciar? Não é dessa maneira. Você precisa falar da maneira correta, com palavras certas. E ele tem lutado, irmãos, dia após dia. É do dia para a noite? Não. Mas tem se tornado um homem rendido aos pés do Senhor. Tem se tornado um homem que busca mudar também no Senhor. Irmãos, não existe uma forma. Pronto, olha. Perfeito. Grisalho, barba feita, terno preto. Não existe uma forma pronta. Existem homens e mulheres que se rendem, que reconhecem, que precisa de discernimento espiritual, que precisa de humildade e rendição.
O que existe é a palavra de Deus, e é ela que norteia a vida do servo de Deus, do homem rendido aos pés do Senhor para ouvir a voz do Senhor, da mulher rendida aos pés do Senhor para ouvir a voz do Senhor. Aleluias. Quem ouve o que Deus fala, direciona as pessoas para propósitos. Eu declaro sobre a sua vida que você é um homem rendido, uma mulher rendida, que vai direcionar pessoas a propósito, a viver os propósitos de Deus, a viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, Roberto França. Aleluias. A viver aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, Lucimara. A viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, Thaís, Max. É isso, queridos. Deus tem um propósito para cada um de nós. E às vezes, até a dor do outro vai nos ensinar no nosso propósito. Até as perdas vão nos ensinar no nosso propósito. Os ganhos vão nos ensinar no nosso propósito. Só basta saber se você tem um coração rendido e disposto a aprender aquilo que Deus quer te ensinar. A nossa rendição a Deus, ela gera resultados. Olha o que aconteceu. Nabal, que não se rende, a morte chegou na vida dele. Depois de alguns dias, ele mesmo por si só passou mal e morreu. 1 Samuel, coloca aí para mim, 1 Samuel 25:38. E aconteceu que passado quase 10 dias, feriu, na verdade ele não passou não mal, foi o Senhor que feriu a Nabal e este morreu. Então se você agir de imprudente, como louco, cuidado que o Senhor pode te ferir e você vir a morrer. Há um convite do céu para nossas vidas nessa noite. Se renda a Deus. Ouça a voz de Deus. E aí Abigail se torna a esposa de Davi. A rendição à voz de Deus abre portas para mudar destinos. Sabia que talvez o seu destino estava traçado à morte aqui nessa noite. Mas por você ter ouvido a voz de Deus, se sensibilizado e deixado o Espírito Santo te trazer neste lugar, Deus te dará vida. Deus te dará vida. Deus te dará um novo tempo para a sua casa, para a sua história, para a sua família. Talvez aquele projeto que está na gaveta vai sair do papel e vai se concretizar. O casamento vai sair. O seu esposo vai aceitar Jesus. As suas filhas vão caminhar na presença de Deus. Os seus filhos vão sair das drogas. Só porque você se comoveu e está aqui nessa noite. Aleluias. Só porque você ouviu a chamada de Deus nessa noite. Só porque você se sensibilizou como Abigail, discerniu o Espírito Santo, falou: não, há um convite, há uma chama queimando em meu peito, dizendo: vá àquele lugar ouvir a palavra nessa noite, porque há transformação para a sua casa. Aleluias. Talvez estava traçado um destino de morte para você, mas porque você foi sensível, Deus traça um destino de vida para a sua história e para a sua casa. Pastora Josi, mas se eu sair ali agora e morrer, ei querido, a vida não acaba quando você morre aqui, existe a eternidade. Se você morre hoje como Nabal, um homem imprudente, você vai para o inferno. Mas se você morre como Abigail, uma mulher prostrada e rendida ao Senhor, você vai viver e passar o resto da sua vida aos pés de Jesus. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, o que você vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. O Espírito Santo te trouxe hoje e Ele quer te libertar. Ele quer fazer novas alianças. Aleluias. Se coloca de pé. Aleluias. É noite de rendição aos pés do Senhor. É noite de ouvir a voz. Começa a dizer ao Senhor: Senhor, assim como Abigail, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, assim como Abigail, o Senhor mudou o destino daquela mulher de morte, mas deu um destino de vida para ela.
uma história de propósito. Eu sou sua filha, eu sou teu filho, eu estou aqui. E eu quero viver o propósito traçado pelo Senhor na minha vida, na minha história, na minha jornada. Aleluias. Começa a declarar para o Senhor: Senhor, eu quero ter discernimento espiritual, Senhor, para saber agir diante da situação. Começa a declarar para o Senhor nesta noite: Senhor, eu quero ter prontidão no agir. Aleluias. Eu quero ser humilde, Senhor, e eu quero ter um coração rendido ao Senhor. Eu me humilho aos teus pés. Tu és tudo o que eu preciso, Senhor, para viver. Aleluias. Aleluia, Senhor. Coloca doçura nos meus lábios. Eu preciso de sabedoria, Pai, para saber falar as palavras certas. Eu preciso de sabedoria, Senhor, para saber proferir as coisas certas. Eu até tenho feito da forma certa, mas eu tenho dito da forma errada. Então me ensina, Espírito Santo. Começa a se render, ó. Faz assim para o Senhor, ó. Nós não somos ladrões para te render, mas se renda ao Senhor. Espírito de Deus. Começa a falar: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Espírito Santo. Eu me rendo, Espírito Santo. Tu tens liberdade para mudar o meu ser. Eu me rendo, Espírito Santo. Liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mudas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, Senhor. Só a igreja. O teu perdão é com. O teu